Olá, olá, Maite Orsi aqui para falar para vocês hoje sobre eletromagnetismo. Como isso afeta o nosso lar, especialmente nas nossas pessoas. Por quê? Hoje nós estamos convivendo com muitas fontes eletromagnéticas ligadas, plugadas 24 horas por dia. Quem já nos alertava muito sobre questões de energia e sobre até esses aspectos é o Feng Shui. E o Feng Shui, como trata muito do trânsito da energia, do Qi, ele então nos recomenda uma série de coisas. Outra disciplina que fala muito sobre isso é a geobiologia, que traz para nós questões de energia, especialmente as energias do local, mas não deixa de considerar estas energias que estão sendo criadas dentro dos nossos próprios espaços, que são muitas vezes amplificadas pelas energias da Terra. E aí nós temos uma questão que é muito do nosso tempo, né? Desta contemporaneidade que a gente vive dentro de um processo bastante tecnológico. Hoje estamos cercados de aparelhos eletrônicos, tais como celular, laptop, computadores, Smart TV, os assistentes virtuais ou as assistentes virtuais que hoje fazem companhia também no nosso espaço. E aí nós temos uma quantidade de energia gerada pelos repetidores e receptores de Wi-Fi. Então nós temos uma quantidade imensa de energia transitando e dentro do nosso espaço. Porém, nós precisamos conversar sobre uma questão muito importante. Será que essa energia não está sobrecarregando a nossa energia biofísica? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu vou dividir a minha tela aqui com você para colocarmos algumas questões sobre energia, sobre o eletromagnetismo e sobre os exemplos de como isso acontece dentro de casa. Bom, então vamos lá. Energia. Energia é o nosso tema e como nós vamos nos defender dos excessos. A única energia que nós podemos ver é a luz. As outras nós não conseguimos ver. Por exemplo, energia elétrica eu sei que existe, mas eu não enxergo. Os raios X, por exemplo, raios gama, micro-ondas. Nós temos aqui o espectro total. E nós temos raios gama, X, ultravioleta, ou espectro visível, que olha que pequenininho que ele é nessa régua, o infravermelho e as ondas de rádio. Então, o que acontece é que nós enxergamos só essa faixazinha e luz também é energia eletromagnética, assim como a percepção da cor. Eles são elementos que compõem esse universo. Então, nós temos a luz e a cor, a energia luminosa é energia eletromagnética, a cor luz, idem, e a cor pigmento, que é aquela que a gente normalmente vê nas superfícies e nas coisas, ela é uma reflexão da luz. Nós temos que falar sobre a neurociência e o ambiente. Nós temos captores muito complexos e sofisticados, que são os nossos sentidos, que detectam coisas que nós nem temos ideia que estamos detectando. E nós temos também um outro sistema complexo e sofisticado, que é o de interpretação destes dados, é o sistema nervoso. Então, nós temos 5 sentidos clássicos que nós aprendemos na escola, que é a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, mas já tem catalogado, segundo as pesquisas mais recentes, outros 27
E esse número não vai parar por aí, eu posso garantir para vocês, porque à medida que as pesquisas vão progredindo, nós também vamos enxergando mais desta verdade, desta realidade, que é esta máquina sofisticada, que é o organismo humano. E tem um fato muito interessante. A California Institute of Technology fez pesquisas e comprovou o nosso reconhecimento, né, dos seres humanos do campo geomagnético. Isso dentro de um plano, num nível abaixo da consciência. Porque sempre se dizia assim, mas tem animais que se orientam pelo campo geomagnético e nós não conseguimos. Então, veja, nós percebemos, isso foi relatado e comprovado, porém, é uma atuação diferente, por exemplo, de uma andorinha que faz voos transcontinentais baseados na leitura do campo geomagnético da Terra para localização. Então, são aspectos interessantes e que demonstram, então, que o ser humano é capaz, sim, de perceber e considerar isso dentro desse volume enorme de dados aí que nós temos de captação através dos sentidos. E as informações que nós captamos são incontáveis mesmo, porque elas entram na razão de 11 milhões de bits e vão para o nível abaixo da consciência, e no nível da consciência temos 40 bits por segundo. Então, desses 11 milhões, nós ficamos conscientes de 40 bits. E aí, veja como nós estamos sujeitos às energias do ambiente e às informações. Nós estamos basicamente num verdadeiro mar de informação e, lógico, das radiações eletromagnéticas. Então, temos aí que falar o seguinte: nós estamos mergulhados neste mar. E a eletricidade é um dos fatores muito, muito considerável e importante para essa equação, porque dentro do aspecto eletricidade, nós temos, a princípio, começando por nós, eletricidade em nosso sistema. As nossas células, elas têm um sofisticado sistema de trocas por potenciais elétricos. Então, exemplo disso, bomba de próton, as trocas sódio-potássio. E aí a gente tem, então, uma verdadeira usinazinha de energia. Agora, claro, nós temos a nossa energia, mas nós estamos sujeitos às energias do ambiente. Então, nós temos aí os aparelhos eletrônicos, a iluminação, a luz natural, os celulares, as poderosas ondas de rádio, as micro-ondas, os raios X e gama, e essas emanações, por exemplo, de alto potencial, vêm muitas vezes como uma radiação cósmica, por exemplo, própria atividade solar. Então, nós temos realmente um mar de energia. E aí a gente tem que fazer jus e agradecer esses que foram os pioneiros dessas descobertas, por exemplo, o Maxwell, que foi importantíssimo para a corrente eletromagnética, o Nikola Tesla, o Rudolf Hertz, o Galvani, o Faraday, o Benjamin Franklin, o Volta, o Thomas Edison. Eles trouxeram conhecimentos que estão nos iluminando até hoje. E muitos dos elementos de medição foram batizados com as descobertas deles. Por exemplo, nós temos medição que é batizada por Tesla, né? Então, o número X, Tesla, o número Y, Hertz, e vai por aí afora, né?
dos números, das denominações, das medições e dos números obtidos. Muito bem, o nosso corpo tem geração de energia e tem campo eletromagnético, e tudo que nos rodeia também, especialmente aqueles que são fontes de geração de campo, por exemplo, como os equipamentos eletrônicos, os celulares, as telas, os equipamentos de Wi-Fi, que hoje a gente está rodeado disso e não tem como minimizar, sim, mas evitar totalmente, não. Aí nós temos que fazer uma pergunta: qual é a força da nossa energia, energia biofísica? Em hertz, a medida que nós temos para nós, você vai ver que comparada com o restante dos equipamentos, ela é delicada, ela é tênue. Então, a medida que registra o número de oscilações de uma onda por um período de tempo é o Hertz, lá do Rudolf Hertz. E o Hertz é uma medida de frequência, né, catalogada pelo Sistema Internacional e equivale a um segundo de medição, ou seja, uma onda que a gente fala que tem 10 Hertz, ela oscila 10 vezes por segundo. A nossa energia biofísica é suave, ela tem de 4 a 8 Hz. E aí nós vamos enxergar assim comparações desproporcionais. Por exemplo, uma tela de celular emite 100 a 120 Hz. Isso é número médio. Quando o celular está na carga, né, está carregando a bateria, você consegue medir de 400 a 2.000 megahertz. Olha que salto que nós demos, né? O megahertz aí são milhões de hertz. Olha só, nós temos o nosso campo de 4 a 8. E aqui nós temos um número que leva lá para casa dos milhões, né? Então, nós temos aí um número desproporcional para comparar com a nossa energia. As linhas de transmissão, por exemplo, que podem estar perto de casa, de potência mais baixa, né, que passa na rua, mas mesmo assim elas são carregadas de energia. E as linhas de transmissão, nós podemos falar que ela tem, em média, 83 microteslas. O que é isso? É um número 10 elevado a menos 6. Então, por quê? Porque é micro. Então, as linhas de transmissão podem emitir 83 microteslas, 10 elevado a menos 6. Olha, é um número grande, mas ele já está nas casas decimais. Já o corpo humano, 10 nanoteslas. Então, micro está acima de nano, porque nanotesla é 10 elevado a menos 9. Lembrando que Tesla é igual ao fluxo magnético, é medição do fluxo magnético, que é diferente de Hertz. As diferenças são vistas pelo padrão de multiplicação dos números, ou seja, já demonstram a diferença de grandeza. Então, são números modestos para a nossa energia biofísica e são números grandes para a energia que vem dos equipamentos, de todo o aparato tecnológico que nós temos hoje. Por isso que nós temos que cuidar, olhar para isso, porque a nossa energia é suave e a do meio ambiente são energias fortes e interferem, claro, no nosso ritmo. Então, nesse mar de energia e campos eletromagnéticos, precisamos preservar a nossa frequência e variação de energias naturais do corpo, porque, veja, cada órgão tem a sua própria frequência. Os aparelhos não, os aparelhos têm uma frequência regular, uma frequência padrão. Nós temos
Cérebro tem uma frequência, coração tem outra, rins tem outra, fígado outra. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso e respeito. O Feng Shui, que é a arte milenar de harmonização do ambiente, já nos advertia isso com os seus estudos sobre o relevo, sobre a paisagem e a geobiologia, né? A radiônica, a radiestesia, advertem sobre estarmos em lugares com níveis altos de frequência eletromagnética e os efeitos nocivos que elas provocam. Aí, quem mora perto de torres de linha de transmissão ou antenas, e esse número enorme de equipamentos eletrônicos e roteadores que temos, precisa olhar para isso. Para a solução, nós temos hoje disponível um papel de parede que ele bloqueia parte dessas frequências. Eu acho que esse é um material muito interessante para quem, por exemplo, está sujeito a estas questões de estar próximo de linha de transmissão, de antenas e repetição de celular. Para isso, eu acho que é muito válido aplicar e proteger, né? Porque realmente protege. Eles têm um efeito de isolamento semelhante ao efeito provocado por uma gaiola de Faraday, só que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas vamos dizer assim, ele bloqueia, né? Ele barra da entrada no ambiente. Mais uma dica de ouro, não deixe o celular carregando na cama ou no móvel de cabeceira, pois a energia potente dele atrapalhará o sono, provoca dor de cabeça, provoca, por exemplo, cansaço. Então, deixe longe, ou de preferência em outro cômodo na hora de dormir. O roteador Wi-Fi também, se estiver próximo, desligue na hora de dormir. E as plantas, como sempre, né, nossas companheiras aí de vida material, elas têm uma grande absorção de padrões eletromagnéticos e ela consegue diminuir a poluição eletromagnética nos ambientes. Então, são aliadas. Olha aí, mais uma vantagem das plantas na nossa vida. Nas pesquisas científicas feitas até agora sobre o tema, não encontramos unanimidade. Porém, o que nós sabemos, e olhando para tudo que eu trouxe aqui para vocês, é que a nossa bioenergia é suave e o ambiente que nos rodeia tem energias muito mais potentes. E por isso nós devemos ter cuidado com essa exposição excessiva, especialmente na hora do repouso, porque nós precisamos, por exemplo, de um sono de qualidade, e isso depende de uma série de fatores que nós estamos aqui abordando agora, o eletromagnetismo. Então, usar essas dicas é bem importante para a qualidade de vida, vida plena. Todos os dias tem conteúdo novo lá no Insta, então eu peço, vamos embora, junto, né, fazendo aí uma comunidade. Viu como é importante a gente prestar atenção, saber como evitar, saber como corrigir, tirar proveito das situações para que isso não interfira na nossa saúde e bem-estar, porque a nossa energia é uma energia delicada perto da energia gerada por esses equipamentos e nós precisamos ter os olhos bem abertos, a mente bem aberta para aplicar e para obter um resultado melhor da nossa casa, melhor dos nossos espaços. Esse é o meu objetivo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Te lembro para me ver lá no Insta, endereço aqui. Te lembro também para ver meu blog, para quem gosta de ler. E te espero com muita alegria no próximo vídeo.